A gente volta a falar então sobre as chuvas em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. 38 pessoas morreram, segundo a Defesa Civil da cidade. O Kleber Rodrigues é quem vai conversar com a gente. Então, Kleber, nos conte, por favor, a situação. E já estou observando por aí que é uma lama que simplesmente tomou conta da cidade, não é? É a questão de todas as perdas desses habitantes de Petrópolis, são carros amontoados pela cidade, casas que vieram abaixo, mas sempre o pior e o mais triste é a gente falar que quase 40 pessoas, quase 40 mortes já foram confirmadas. Pois é, Elisa, o cenário é devastador, especialmente para quem conhece Petrópolis. Eu já tive aqui em algumas coberturas, né, de chuva, mas nada se compara ao que eu estou presenciando nesta quarta-feira de muita tristeza aqui para os moradores da região serrana do Rio de Janeiro. Para quem não conhece, gente, essa aqui é a Rua Tereza, é um polo aqui, né, têxtil, né? As pessoas fazem muitas compras aqui de roupas, tem tudo que vocês podem imaginar aqui na Rua Tereza. E nesse momento, esse é o cenário que a gente está presenciando. O cinegrafista Rodrigo Balduino está mostrando para a gente. Esse é um carro que ficou aqui travado na lama, foi arrastado pela correnteza que desceu aqui de alguns morros no entorno da Rua Tereza. Ali na frente a gente percebe outro carro que também está preso ali na lama, também foi sendo arrastado, e todos aqueles carros que estão lá na frente, mais um preto, mais um vermelho, eles também foram arrastados por essa correnteza. E a todo momento a gente vê cenas como essa aqui, Rodrigo, mostra pra gente, que são os comerciantes tentando fazer o mínimo possível para limpar, para tentar retomar uma realidade que vai demorar um pouco para o petropolitano voltar a vivenciar, justamente porque até o momento, segundo a Defesa Civil, já foram confirmadas 38 mortes, gente. E esse número, infelizmente, ele pode subir, segundo a própria Defesa Civil, porque muitos pontos onde há casas soterradas, onde há pontos de isolamento, de deslizamento de terra, estão sendo desobstruídos. Por exemplo, ali naquela esquina, a gente está aqui sem acesso ali porque a Defesa Civil está trabalhando, agora você percebe ali na frente uma máquina, eles estão tentando desobstruir aquela rua ali para chegar até o Morro da Servidão, que é um morro que fica aqui no entorno de Petrópolis. Eu acabei de conversar com uma senhora, uma moradora, um depoimento muito triste, que a gente vai exibir ao longo da programação da CNN. Ela acabou de me relatar que 5 pessoas da mesma família, da família dela, estão soterradas nesse momento na casa onde ela morava, incluindo filhos. É aquela senhora que está lá na esquina nesse momento. A gente, claro, está respeitando esse momento de dor. Ela quer chegar até o imóvel, tentou fazer isso por conta própria, mas em função da lama, do mato, ela não conseguiu chegar. Toda essa tragédia que a gente está presenciando aqui em Petrópolis foi em função também do grande volume de água. Ontem foram 260 milímetros em apenas 6 horas. O previsto, só para você ter uma noção, para o mês inteiro de fevereiro, eram de 232 milímetros, era de 232 milímetros. As equipes da Defesa Civil continuam trabalhando, elas tentam chegar também em regiões como essa que a gente está vendo aqui agora. O cinegrafista Rodrigo Balduino está mostrando para a gente, lá na frente também, né, na Rua Tereza, muitos pontos de isolamento. A lama foi levando, né, toda essa terra que a gente está presenciando agora num ponto turístico do estado do Rio de Janeiro. Petrópolis é um polo aqui comercial, muita gente vem para cá para comprar roupa e revender em outros pontos da cidade. A gente veio percorrendo desde as 7h30 da manhã aqui em Petrópolis. O centro histórico da cidade está irreconhecível. São carros e mais carros amontoados em córregos, em rios. Então, justamente por isso, o Corpo de Bombeiros afirma que não tem como precisar o número exato de vítimas nesse momento. Só no Morro da Oficina, que foi a região mais afetada e fica lá na frente, a gente está tentando chegar até esse ponto, só no Morro da Oficina, o comandante, o secretário de Defesa Civil, Leandro Monteiro, afirmou que entre 35 e 50 casas foram diretamente afetadas pelos deslizamentos de terra. 400 militares estão nesse momento fazendo um trabalho principalmente de resgate às vítimas depois de reconstrução da cidade. Outros 950 militares já se cadastraram como voluntários porque entendem a necessidade de mais gente aqui na cidade para ajudar
nesse trabalho. Eu acabei de conversar com um morador também que falou pra gente, olha, vá até uma outra parte aqui de Petrópolis porque lá acabou e a Defesa Civil ainda não chegou. A Defesa Civil reconhece que não está conseguindo chegar em todos os pontos exatamente por essa imagem que a gente está vendo aqui de muita lama e de carros também, né, obstruindo ruas da cidade de Petrópolis. Então esse é o cenário que a gente vai presenciando nessa quarta-feira difícil aqui para o Petropolitano. Mais cedo eu conversei também com um comerciante, ele disse que o cenário é muito pior do que aquele em 2011 e a gente está falando de um ano em que mais de 900 pessoas morreram na região serrana do Rio de Janeiro e outras 90 até hoje estão desaparecidas. A gente segue acompanhando aqui os desdobramentos, né, dessa tragédia em função da chuva na tarde de ontem, início da noite de terça-feira. Nessa quarta-feira tem previsão de chuva, segundo a meteorologia, mas uma chuva que pode ser de fraca a moderada. A princípio não é uma chuva comparada àquela que nós vimos ontem, que saiu arrastando veículos, caminhão, carros. Uma outra informação importante que eu trago agora na CNN é a seguinte, é o pedido de ajuda. Muitas casas, ruas estão sem iluminação, as pessoas não estão tendo acesso a itens básicos. Então eu conversei com o comandante do Corpo de Bombeiros, ele disse o seguinte, que as pessoas precisam, né, fazer a doação principalmente de água, mantimentos, né, alimentos não perecíveis, mas principalmente água, porque esse item básico, né, não está chegando até os locais de difícil acesso. A gente vai acompanhar, claro, durante toda essa quarta-feira na programação da CNN, o trabalho das equipes de resgate, também conversar com moradores que estão vivenciando esse drama, que não é novo aqui para o Petropolitano. Como eu falei agora, no ano passado completou 10 anos da tragédia que levou mais de 900 moradores. Outras 90 pessoas até hoje não foram encontradas e a gente volta a qualquer momento aqui na programação da CNN. Eu volto com vocês. Olha, Kleber Rodrigues, eu estava respirando fundo aqui porque que cenário caótico, triste, né, com as falas dessas pessoas que foram diretamente impactadas. Antes de tudo, a nossa solidariedade a todas essas famílias que estão passando por esse momento tão difícil mais uma vez em Petrópolis e até por isso que a gente, claro, abre o nosso espaço para que o serviço também seja dado, para que a solidariedade seja mostrada e principalmente para que essas necessidades da população de Petrópolis sejam ditas aqui para que você que nos acompanha também possa se solidarizar e ajudar de alguma forma. Já vou te fazer mais uma pergunta, Kleber, só antes disso, rapidamente, vamos acompanhar o que disse o governador Cláudio Castro sobre a situação lá e eu volto aqui ao vivo com o Kleber para a gente conversar mais. Fique em casa. Quem não está em local difícil, que possa não ir de carro, é fundamental a gente não ter o trânsito que teve ontem à noite aqui. Nós acreditamos que são mais um ou 2 dias para que a gente termine esse processo de limpeza. E no fim de semana, se Deus quiser, a chuva, o sol aí está aí, tinha previsão de chuva, espero que não chova, mas não chovendo, entre hoje, amanhã e no máximo até o fim de semana, a vida já vai estar voltando ao normal nas áreas mais comuns da cidade, não nas áreas de grande tragédia. Ali vai demorar um pouco e o Estado vai ter que entrar muito forte ali. Vai ter que entrar forte. É importante também que as autoridades monitorem agora muito de perto as ferramentas meteorológicas para saber de que forma que essa população estaria exposta ainda no meio dessa lama que o Kleber Rodrigues mostra para a gente. Imaginem só um processo de recuperação em meio a comércio, casas, etc., com essa quantidade de lama que chega a quase a metade dos carros nesta região e em outras regiões de Petrópolis, por onde a nossa equipe já passou. Kleber Rodrigues, além disso, comércio todo fechado e serviços públicos fechados também, porque até mesmo a prefeitura foi invadida pela água aí, né? É transtorno para todos, inclusive uma dificuldade das pessoas também de procurarem auxílio nesse momento. Exato, viu, Evandro? E a orientação do governador e também da Defesa Civil é a seguinte: quem pode ficar em casa, quem não está em área de risco, é necessário que a pessoa faça isso, porque não tem como chegar a muitos locais. Por exemplo, nós deixamos o carro lá na frente e viemos caminhando até esse ponto, né? Tamanha é a destruição. Eu vou conversar rapidamente aqui, Evandro, com esse comerciante, pequeno comerciante aqui da Rua Tereza, ele que está tentando fazer a limpeza para pelo menos liberar o acesso aqui da sua loja, né? O que o senhor encontrou de ontem para hoje aqui? Muito bom dia. Qual o seu nome? Bom dia, João. Olha, a situação crítica, como nunca se viu. Todo mundo que mora aqui mais antigo do que eu disse que nunca viu um cenário desse.
Foi o primeiro. Esse prédio aqui, eu queria que chamasse a atenção, porque a prefeitura está jogando mais terra em frente às lojas e a previsão é de mais chuva. Então o risco aumenta ainda maior, né? Porque se essa terra descer aqui, onde aquele pessoal estava, as vilas dele já foram atingidas, todo mundo perdeu móvel, perdeu tudo. O imóvel já foram destruídos também. Agora, lá eu tive na rua onde o pessoal está tirando a terra e jogando no meio da rua Tereza, tem mais de 500 caminhões de barro. Se ele for acumular tudo isso aqui, vocês já imaginaram o risco que nós estamos correndo? Casas e tudo mais, o comércio, de ser porta de vidro rebentadas, famílias soterradas. Nós esperávamos que a prefeitura fizesse um caminhão já retirando o entulho e não acumular na rua. Seu João, muito obrigado, viu? Bom trabalho para o senhor, meus sentimentos. É isso, gente. Os moradores estão aqui demandando, né, aproveitando a presença da imprensa para demandar às autoridades, mas a Prefeitura, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros já reconheceram que entendem a demanda e que estão tendo dificuldade para atender todas elas. Tamanho é o cenário de devastação que a gente vem encontrando aqui desde cedo. Eu volto com vocês no estúdio dizendo o seguinte, né, que a gente veio aqui para Petrópolis imaginando um cenário, mas quando nós chegamos aqui, o cenário é devastador, é de devastação. São ônibus, são caminhões que a gente encontra assim que a gente chega aqui na cidade, né, nos córregos, nos rios. E no acesso a Petrópolis, uma informação importante para quem puder evitar vir aqui para a região serrana, que faça isso, porque também houve registro de deslizamento de pedras e terras, inclusive na chegada da BR-040, na chegada da cidade, nós encontramos ali 2 grandes pedras que caíram sobre uma das pistas e isso acabou atrasando um pouco a chegada aqui ao município. Eu volto com vocês. A fala do seu João, Kleber, é a fala de qualquer pessoa em Petrópolis que há anos convive com essa situação e tem a revolta de, a cada ano, com uma forte chuva, ter de encarar isso. Essa lama, esses estragos, prejuízos que atingem completamente moradores, comerciantes, o turismo na cidade e, enfim. É natural que a gente veja essa cobrança para as autoridades, porque não adianta remediar depois que o problema aconteceu. É preciso tomar atitudes que cada vez mais diminuam os efeitos, diminuam os riscos os quais essa população está exposta.